Sejam bem-vindos ao canal Em Família para darmos continuidade ao estudo da palavra nessa semana. Eu sou Francisco Júnior, hoje é segunda, 14 de agosto, e o título da nossa lição, Uma Dramática Mudança de Roupa. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para estudar a Tua palavra. Nos inspira, nos alcança, que Teu Santo Espírito possa conduzir estes estudos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Depois de falar sobre o antigo estilo de vida gentílico, Paulo vai dizer que o cristão precisa aprender com o próprio Jesus um novo estilo de vida. Ele vai ressaltar que a oração, a comunhão, o estudo da palavra vai conceder ao crente uma experiência pessoal com o próprio Cristo. Fazendo uso de uma nova metáfora, dessa vez a metáfora de roupas, Paulo vai considerar que uma vida de intimidade com Cristo vai produzir uma mudança externa tão visível quanto a troca de roupas sujas e velhas por uma nova vestimenta. Então, nós chegamos ao nosso estudo de segunda-feira, 14 de agosto, e o título é Uma Dramática Mudança de Roupa. A pergunta número 2 vai dizer assim: ao recontar a história da conversão de seu público, que ponto essencial Paulo queria transmitir? E nós vamos encontrar a resposta no texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Efésios capítulo 4, a partir do verso 20, diz o seguinte: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a partir da leitura que o Alexandre fez, podemos deixar como sugestão de resposta à pergunta: que ponto essencial Paulo queria transmitir? Que com Cristo temos uma nova vida. Nós abandonamos a velha natureza corrompida, cheia de desejos pecaminosos, que Paulo chama de roupas velhas, e nos revestimos da natureza de Cristo, uma natureza criada segundo Deus. Eu acho que é uma boa sugestão de resposta. Aqui na segunda-feira, falando desse contexto que nós estamos estudando, sobre transformação, né? Deixar uma natureza velha, antiga, e se renovar como a natureza espiritual, é interessante que o verso que nós lemos aqui para responder a pergunta, ele destaca um ponto importante que não pode passar despercebido. O verso 20, ele diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, aqui na segunda-feira, o autor ele vai destacar que essa mudança ela só acontece por causa de Cristo. É Cristo que é o autor dessa mudança. Nós já vimos que, é claro, vai exigir de nós cooperação, nós abrirmos o coração para Deus, para o Espírito Santo, ouvir a sua voz, mas é importante ressaltar que essa mudança só é possível pelo poder de Cristo atuando em nós. Por nós mesmos, nós não sentiríamos essa necessidade. E é interessante que a segunda-feira vai falar da mudança da roupa, né? Mudança de roupa. E na história de sábado, do José, ele também trocou essa roupa. Mas essa roupa ela foi trocada porque uma pessoa chegou até ele e ofereceu ajuda, ofereceu, ele sofrer essa transformação. E ele aceitou. Então, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Cristo é o autor dessa transformação, é ele que nos dá esse poder de mudança. Isso é importante, Alexandre. E o apóstolo Paulo destaca aqui que o despertar da fé tem a ver com uma conexão com Cristo.
Só a conexão com Cristo é possível despertar no ser humano essa necessidade de mudança, que Paulo usa a metáfora da roupa velha para a roupa nova. E eu me lembro que o próprio Cristo, nas palavras registradas por João, no capítulo 15, no verso 5, ele se compara à videira e os seus discípulos ramos. E ele diz: quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa conexão com Cristo é fundamental para viver uma vida renovada. Mas a lição também destaca, e está no texto da lição, no título, Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Que essa conexão com Cristo, esse despertar em nós dessa necessidade é produzida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a ter desejo de ter uma vida renovada, uma mudança, uma nova roupa, saindo daquela vida velha para uma nova vida. Um dos primeiros pontos que a lição vai destacar aqui no estudo de hoje é da questão de aprender com o próprio Cristo Jesus. O autor vai colocar uma diferença entre ouvir falar, né, entre aprender sobre e aprender com o próprio Cristo. Usando um jogo de palavras aqui, o autor está tentando dizer que nós precisamos de uma relação próxima com Cristo. Então nós precisamos estar ligados, como o papai falou, o exemplo que o próprio Cristo deu da videira e dos ramos, nós precisamos estar próximos, ter intimidade para aprender com o próprio Cristo. É a experiência com ele que vai causar essa transformação. Uma transformação interna que vai levar para resultados visíveis, uma transformação externa. E é importante, né, Júnior, falando dessa transformação, dessa proximidade com Cristo, a lição ela vai destacar, e é importante nós ressaltarmos aqui, que essa transformação, muitas vezes as pessoas confundem como um passe de mágica, ou como mudanças de comportamento, de sentimentos, pode ficar só no âmbito do sentimento, da sensação. E não é assim que funciona, né? Essa proximidade, o Espírito Santo ele só vai trabalhar na nossa vida através do que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, o Espírito ele vai trabalhar naquilo que nós conhecemos. Ele não pode nos lembrar de uma coisa que nós não sabemos, que nós nunca aprendemos, nunca ouvimos falar. Então, essa experiência com Deus, de estudar a sua palavra, estar em comunhão com Ele, é isso que vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, dessa forma. Quase concluindo o nosso estudo, um ponto a ser destacado aqui, e que eu quero até ler com você, é que Paulo imaginava que uma mudança de vida seria tão perceptível como o ato de trocar um conjunto de roupa por outro no contexto do primeiro século. Se você ler a lição, você vai ver que no contexto do primeiro século não era comum ter várias roupas. Então, as roupas eram muito caras, enfim. Então, Paulo está dizendo aqui, está usando essa metáfora da roupa para mostrar que uma vida com Cristo é perceptível às pessoas. A pessoa, eu, você, não somos cristãos para mostrar para as pessoas que somos cristãos. Tá? Nós somos cristãos pela nossa necessidade interior. Nós precisamos de Cristo como nosso Salvador. Mas isso vai ser perceptível às pessoas. A nossa vida vai dar fruto. O que nós fazíamos antes, deixamos de fazer e vamos ter novas atitudes. Isso é muito importante, que essa seja a nossa experiência. Ao falar sobre essa metáfora de troca de roupa, troca de vestimenta, a lição vai pontuar o processo, 3 processos que Paulo usa nessa metáfora. O primeiro é deixar de lado, que seria o equivalente a tirar a velha roupa, ou seja, abandonar os velhos hábitos, a vida antiga. O segundo processo, experimentar a renovação interior. Nós já falamos aqui sobre a proximidade com Cristo, aprender sobre Ele. É essa motivação interior. E o terceiro processo, se revestir
de um novo padrão de vida. Então, o viver com Cristo, a renovação do nosso entendimento, a leitura da sua palavra, estar em comunhão com Cristo vai nos revestir com uma nova roupa. Novos hábitos vão sendo adquiridos, uma renovação de vida. É esse o significado da metáfora que Paulo usa. E é essa metáfora que ganha o título do nosso estudo de hoje. Uma dramática mudança de roupa. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.